Salve cervejeiro, salve cervejeira, muito bem-vindos ao Pindureta Cast, podcast das boas cervejas e da boa conversa fiada. O tema de hoje é criatividade e cerveja artesanal. E eu tenho muito prazer de receber aqui nos Pinduretas International Studios o meu amigo André Junqueira. Junca, cara... Grande Douglas, prazer estar aí, meu nome. Essa é a parte mais difícil do podcast, essa ginástica para conseguir vencer esses microfones aqui. Cara, puta, legal, viu? Obrigado por você ter vindo. Faz tempo que a gente não se fala. Uma honra poder estar participando aí, valeu o convite. Estamos ficando velho, né, Junqueira? A gente se conheceu, nossos cabelos eram escuros, a gente tinha mais cabelo. Achava que ia ficar rico, né, com esse negócio de cerveja. Achava que ia ser fácil, né? Tava todo mundo sonhando ainda. Cara, você sabe que eu sempre começo os papos aqui puxando a capivara, né, dos entrevistados, né? Mas da hora que eu comecei a listar, cara, a tua ficha técnica aqui, eu falei, não, eu vou ter que primeiro apresentar ele e depois passar essa lista. Porque, meu, olha isso aqui. Cara, profissional sênior de TI. Guitarrista numa banda de heavy metal, guitarrista numa banda de surf music. Já fez cerveja com café, uva moscatel, erva mate, sour com tudo que é tipo de fruta, processo tradicional, processo champenoise. Pô, verdadeiro professor pardal da cerveja. Mas tem um negócio aqui que me chamou uma atenção, cara. Mágico profissional. Meu, que história é essa de mágico profissional? Não tenho como não começar o nosso papo aqui falando sobre essa história, cara. Você foi cavar longe, hein, cara? Você foi buscar prévio, você tem... Tem informantes, cara. Você tem fontes, né? Tem bons informantes. Rapaz, foi uma época muito divertida aí que eu me apaixonei pela arte da mágica e do ilusionismo, que é um troço super interessante, envolve muitas áreas aí de estudo do conhecimento e é um entretenimento sensacional, né? As pessoas adoram, assim, e ela tem uma longevidade na memória muito interessante, porque muitas outras coisas, assim, você vai num show cada vez, ou você assiste um filme, você vê uma peça de teatro, ela, com o tempo, a tua memória vai baixando, os detalhes delas vão baixando, o impacto ela diminui. Já uma mágica que você vê o cara fazer na tua frente, quando ele faz ela bem feita, o efeito mágico que criou em você, assim, aquilo desapareceu daqui e apareceu lá, né? Como ele fez aquilo acontecer na hora, o que ele escondeu para você não perceber a mágica, é o que some na tua memória. Mas o efeito do que aconteceu só cresce. Então ela fica cada vez mais impossível, né? Então você guarda por muito tempo aquele cara que tirou o coelho da cartola, ou que fez a bolinha aparecer, ou que achou a tua carta e assim sucessivamente, né? Eu concordo, cara, 100% com você. E tem dois filmes sobre isso que eu adoro, que você deve conhecer. Um é hollywoodiano, que é o Ilusionista, né? Que é legal. E tem um, cara, que é um filme meio desconhecidão, cara, com o John Malkovich, chama A Mente que Mente. Sei qual é. Você já viu? Cara, esse filme é muito bom, cara. O tema é sensacional, dá pra você abordar por muitos ângulos, né? Muito bacana. E você estudou isso? Estudei. É um negócio que se estuda, que se aprende, que se desenvolve. Sim. Tem muitas abordagens diferentes, assim, dentro do pessoal que estuda a mágica e o ilusionismo, meio que a classificação mais básica é meio que pelo tamanho, sabe? Então primeiro tem o close-up magic, que é quando você faz uma mágica desse tamanho, daqui ali na fuça do cara. Podemos estar em pé um do lado do outro a 20 centímetros de distância. Depois você tem aquela de cabaré, né, que a pessoa vai estar 2, 3, 5 metros, você ali num parlour, ela tem mais ou menos esse tamanho, até você chegar a David Copperfield, né, sumiu o avião, subiu o troço num palco gigantesco assim. Então a pessoa, ela vai buscando aonde que se encaixa melhor. Uma você usa brinquedinhos pequenos e coisas pequenas, outra você vai precisar de equipamento muito maior. Quando eu era criança eu tinha um brinquedo da Estrela, cara, o kit de mágica, lembra? Que tinha um negocinho que você batia, você girava no ar, assim, às vezes aparecia a cartola, às vezes aparecia o coelho. Tinha umas puta, era legal pra cacete, né? Então é muito divertido e dizer pra você o que eu achava muito interessante por vários ângulos. Primeiro, o estudo, porque tem um estudo não só mecânico, de treinar a mão para fazer um movimento que a pessoa não veja, fazer alguma coisa aqui, mas ela usa muito o estudo da atenção.
né? A palavra que o inglês tem ali, a gente não tem uma tradução muito boa para ela em português, mas é o misdirection. Eu fazer você prestar atenção em alguma coisa aqui, enquanto o que realmente importa está acontecendo ali, você não está prestando atenção. Então, e aí entra o punch do cara, né? De exato. Então toda a psicologia envolvida nisso, de como que você vai conseguir ter o magnetismo para trazer a pessoa para aquele momento, para que ela esteja olhando o que você quer que ela olhe, que palavras que você vai usar para que ela guarde de volta o que eu disse da memória, construir uma memória na cabeça dela, porque é um jeito que você pega na mão da pessoa, passeia por um caminhozinho, de repente quando ela se distrai, você solta da mão dela, no próximo passo ela cai num buraco. Né? Essa é a ideia que você tem que fazer da mágica. Ela se sente segura caminhando com você, você vai fechando portas e solta ela no buraco. Ela fala, nossa, mas todas as portas estavam fechadas, todas as janelas estavam fechadas, eu peguei o baralho, eu embaralhei, eu cortei, eu fiz isso, eu não sei o que, e ainda assim o cara achou, só que você não viu aonde que estava a sacada. Então a arte de estudar isso e como guiar isso assim, tem psicologia, pessoas, né, cara? Tem psicologia, tem um pouco de teatro, tem, né, você tá com foco, tem a tua personalidade, a tua capacidade de conseguir, né, seduzir, entreter a pessoa. O mágico, para dar certo, ele tem que ser o cara mais focado, mais esperto, mais antenado da sala inteira. Ele tem que saber o que ele tá fazendo e o que todo mundo tá fazendo, para onde todo mundo tá olhando. Então você tem que estar num nível mental assim muito apurado para pegar aquilo ali. Mas a reação da pessoa é que no final das contas acaba te fazendo apaixonar, né? Você entregar aquela sensação legal, né? Do cara se emocionar, dar o grito, é impossível, não, deixa eu ver e tal, né? Então, aí vem a história de tipo, você quer saber o segredo ou não? Se você conta o segredo, muitas vezes você estraga essa emoção para a pessoa, porque a emoção é justamente ela não saber. Porém, para a pessoa que se apaixona pela arte da mágica, você também começa a aprender a gostar do por trás das cortinas, o outro lado. Então eu sempre me apaixonei de como entender o que foi possível fazer por aquilo ali. Você perde, então você como mágico perde muito da emoção. É muito raro, até hoje, assim, eu ver uma pessoa fazer uma performance, né, de mágica e bater assim e falar, puta que pariu, caralho, como que o cara consegue, né, te dar aquela de verdade, assim, de você fala, você pode até não saber, mas você fala, não, mas é plausível, não sei como ele fez, mas entendo que esse efeito é plausível de ser atingido. Agora, pro cara chegar naquela que você dá o grito e fala, me tirou o chão, cara, é muito raro. Então você sabendo o segredo, você perde isso, que é o mais legal da mágica. Aquele cara que depois ele foi, acho que ele foi até Batman, esqueci o nome do ator, mas ele tem um filme que ele e o irmão são mágicos e eles têm um truque que, cara, ninguém descobre. Não, é sensacional. Cara, é um tesão esse filme. Não dá nem pra dar o spoiler do filme, mas demonstra a dedicação de uma vida inteira entregue à sua arte. Eles sacrificaram a vida, né, as relações todas pra poder preservar o número que, cara, ninguém sabia. Exatamente. Agora... Ele é o Prestige, o nome daquele filme. Putz, que legal, cara, muito bom. Depois na hora que a gente for fazer a edição do vídeo aqui, eu vou pedir pra entrar a imagenzinha do cara aqui. Eu queria te fazer uma pergunta importante. Você já conseguiu, nesses teus anos de estudo de mágica, fazer a cerveja voltar a virar água ou não? Não, cara, só deu pra fazer a água virar cerveja. Mas olha só, o nosso tema aqui, né? A gente vai falar sobre criatividade e cerveja, e não criatividade no sentido de criar a receita, né, única e exclusivamente, mas, como a gente estava falando aqui um pouco antes, a gente tem que ser criativo numa porrada de coisa quando trabalha com cerveja, né? Você tem que ser muitas vezes mais criativo para viabilizar as coisas do que para você poder até... A cerveja em si, o produto final ali, é muito importante, é o que, né, é o que as pessoas se apaixonam, mas por trás tem uma puta de uma história, né? Com certeza. E você conheceu uma porrada de cervejeiro, né? Você já conheceu porque você dava aula de homebrew, né? Você viajou assim, para um monte de lugar no Brasil conhecendo cervejarias, cervejeiros e tal. Se eu te perguntasse assim, puta, existe um perfil, cara, um estereótipo de um cara que trabalha com cerveja, um brewmaster, o cara que faz cerveja, o que você reconhece assim, que você fala, olha, depois eu conheci um monte de gente, eu já percebi que cerveja é o tipo de negócio que atrai esse tipo de gente aqui. Quando a gente fala de fazer cerveja,
sem dúvida, tem as pessoas com o background mais variado possível que você imaginar, assim. Tem alguns que são ligeiramente recorrentes, assim. Acho que muita gente que trabalha com coisa de processo, né? De coisas que tem uma lógica processual, que você faz isso para fazer isso, para fazer isso, para fazer aquilo, porque a cerveja ela tem um pouco disso na parte prática de produção. Então você vê bastante gente de coisas exatas, né? Gente de TI, você vê um pouco de gente de design também, você vê volte e meia uns advogados ou outros, mas eu acho que não é necessariamente aí que dá para tentar traçar um perfil mais em comum. É mais pela pessoa que tem assim aquela paixão, sabe, que se agarra numa coisa e não consegue tirar da cabeça, a pessoa meio maníaca, né, que quando, olha, me encrenquei que quero resolver a história de fazer cerveja. Cara, é um baita trabalho, ainda mais na época que a gente começou a fazer lá atrás. Hoje você vai na lojinha, compra o kit prontinho, leva para casa, a receita vem no pacotinho, você põe tudo e acabou. Lá você tinha que achar onde que eu vou comprar panela, onde que eu vou comprar torneira, onde que eu vou arrumar uma mangueira. Não tinha loja de homebrewer aqui para você chegar com as coisas prontas. Então, um dos passos importantes era criar o seu próprio equipamento, criar, né, montar, construir sua cervejaria caseira. E só isso é um fato fenomenal para o cara conseguir dar conta de fazer aquilo ali, buscar informação e conseguir resolver. E depois se dá o trabalho de ficar horas ali cozinhando, suando, transferindo, carregando, levantando peso, limpando a sujeirada que você faz tudo. Então tem que estar muito decidido, né? Tem que estar muito resolvido o que você quer fazer porque quer fazer. Então, sem dúvida, é um traço comum a todo cervejeiro ser um cara turrão, né? Um cara que se agarra uma ideia e não quer largar, teimoso, né? Teimoso, tem que ser teimoso para seguir. Isso que você falou, uma coisa que eu observo bastante, assim. No começo que o cara começa a fazer, parece que ele quer acertar uma receita, né, cara? Ele quer pegar uma receita na veia, assim. Mas depois parece que ele começa a ficar um pouco obcecado, não, preciso fazer isso aqui mais rápido, ou preciso tentar achar um jeito de me ferrar menos nessa etapa, ou ampliar minha produção, como é que eu faço para... Eu tava falando com o Alessandro, quando ele veio aqui, que eu tinha um moedorzinho de malte, quando eu comecei a fazer cerveja lá. E, achava um saco ficar moendo malte lá. E daí um dia eu comentei com ele, ele falou, não, cara, vou te emprestar uma parafernália que eu criei aí. O moedor dele? O moedor dele, cara. Puta, era muito bom, cara. Mas assim, o que você levava 2 horas pra fazer, o moedorzinho com a furadeira. A primeira versão dele era com a furadeira, depois a furadeira queimava. Motor de eletrônico, né? Motor de portão, né? De portão eletrônico. Muito boa, cara. Muito boa. Né? Então, isso é outro ponto, né? Às vezes o cara quer entender como aumentar, ou como ganhar eficiência, ou como arrumar automação, né? Eu quero que acenda o fogo sozinho, quero que apague, quero que transfira, quero com bomba, né? Então, tem um campo grande para a pessoa que quer gastar mais tempo, mais energia, mais dinheiro, né? Inventar moda em cima do processo ali, se divertir, né? Para isso que é hobby, né? Para te ocupar e te divertir ali, de gastar aquele tempo e criar alguma coisa ao teu bel prazer. Ô Junca, e uma questão aqui, cara. Você já conheceu muitos cervejeiros de fora também, né? Você tem até algumas parcerias aí com alguns caras, alguns gringos e tal. Você já, em alguma vez, já pensou assim um pouco, como é que é o jeitão dos caras lá fora? Como é que é o jeitão aqui? É tudo do mesmo tipo ou não? Não, é diferente. Eu acho que é tanto... Essa parte que a gente comentou é a mesma, isso não tem sombra de dúvida, né? Esse sangue no olho de se agarrar e fazer assim. Mas as culturas são diferentes e os mercados são diferentes, o jeito que a pessoa acaba abordando tanto o hobby quanto já os profissionais, né? Fora do Brasil eu tive muito mais contato com profissionais do que aqui. Eu tive contato com ambos os lados, né? Tanto com o pessoal que é profissional, quanto muitos alunos aí de cerveja caseira, muitos eventos de cerveja caseira, sempre apoiei muito as acervas estaduais e nacional, tudo mais. Então, cada país tem a sua peculiaridade, assim, né? Claro que você vai visitar os hermanos aqui na Argentina, é aquele fogo que eles têm, aquela história, aquela loucura, né? Tudo gritaria, pular e coisa e tal. Você vai lá nos nórdicos, é totalmente diferente.
né? Não tem como se querer comparar. Tem a ver com o jeitão do cara, com a cultura do cara. Precisamente, né? Qual é que é a criação, como é que é o ambiente que ele vive, o jeitão que ele tá. Então é super interessante de ver isso também, as influências que tem em volta dele, o que aquilo acaba, né? Que tipo de lenha que é colocado no perfil dele. Exatamente. Né? Eu queria te perguntar um pouquinho sobre a hop arábica, cara. Né? Quando você... Há quantos anos já tem o produto? A hop arábica é de 2014. Então, pô, já tem quase 10 anos, né? Eu lembro quando você me contou, falou assim, cara, a gente tá lançando uma cerveja assim, assado. Eu fiquei assim, pô, fascinado com duas coisas. A primeira, quando você pensa em café, né? A primeira associação que vem na cabeça é você misturar o café com uma cerveja escura, né? Claro. Você assim, pô... Mas você misturou o café com uma cerveja IPA, né, cara? E depois você contou um pouquinho o processo que você fez para extrair o café. E eu falei, cara, puta, que coisa genial. Tal. Eu queria que você relembrasse um pouquinho a história, cara, da hop arábica e tal, e como é que você chegou no produto. O processo de criação, pelo menos comigo, das diferentes cervejas, ele não é o mesmo em cada uma delas. Então tem cervejas que eu passo muito tempo pensando a respeito daquela cerveja, e às vezes até faço mais de uma vez a receita para chegar no que eu imagino que vai ser o produto final. Depois que você prova, você volta nela e tal. A hop arábica, a sensação que eu tenho é que ela não foi nenhuma invenção minha, foi um presente meu, porque foi uma inspiração imediata, no momento. Eu senti uma tijolada na cabeça, ela veio a cara, o nome, o aroma, o gosto, veio inteira pronta. Eu só não sabia como fazer. Então ela é o contrário. Tem muitas que você fica fazendo um monte de testes, fazendo um monte de pesquisa para tentar encontrar um resultado final que seja o que você quer. Esse o resultado final foi a primeira coisa que chegou à minha cabeça. Do caralho isso, né? Só ela foi desse jeito. Nenhuma outra foi nesse ponto. Eu até trouxe a mostra aí. Aqui, ó. Eu tenho uma frase do Tom Jobim que eu acho, genial, que ele... É uma frase muito conhecida, ele fala que música é 5% de inspiração e 95% de transpiração. Ele assim, cara, você começa, depois você vai, ajusta, vai. E aí nesse caso foi o contrário, né, cara? Veio pronta, né? Exatamente, como eu disse, tijolada na testa. Eu tava dirigindo, tava saindo de casa, indo pra firma, pau, saí de um sinaleiro, engatei segunda... Pronto, acabou, tá resolvido, tá aqui. Eu só precisei descobrir como fazer. Mas tem um ponto do que eu tava pensando que eu acho que é interessante falar a respeito dela. O que me fez chegar nessa ideia, né? É que o café, eu tava numa ideia assim, o café é meio que nem o churrasco. O aroma é muito melhor que o sabor. Né? Você pensar no impacto que te dá assim, quando você sente a costela do vizinho chegando, o aroma assim e tal... te deixa muito, muito fissurado. Muito eu sou gaúcho, né, cara? Eu, um cheiro de costela, eu quase choro, né, desesperador, cara? Não é? Não é muito mais intenso, emocionalmente falando, do que você cortar, seja lá qual for o filé e botar na boca? Sim. Né? A sensação dele na boca o café é assim também. E o café é a mesma coisa. Cara, o aroma do café passado ali... Você toma um café, é gostoso. Agora, se entra num lugar que o cara tá passando um café, ou acabou de torrar um café, vem aqui, você acordou de manhã, abriu a porta, chegou o aroma do café na porta do quarto que alguém acabou de passar, você fala, nossa, é muito mais potente do que o... Não, eu acho que o cheiro tem mais cafeína que o próprio café. Te estimula, né? te traz uma memória sensorial, uma história muito poderosa ali. E aí naquilo eu falei, nossa, cara, que situação, né? O café, ainda mais quando a gente fala, já era uma época que eu já estava começando a entender a diferença do café commodity para o café de verdade, para o café especial, e como que o café commodity é torrado, queimado, amargo, adstringente. Eu falava, nossa, e olha como um monte dessas coisas influencia no que tá justamente na tua boca. Ele não tem dulçor, ele não tem textura, ele não tem aquela sensação boa de boca, a adstringência te judia, e o café especial não, ele não tem nada disso. E além disso, ele tem aquele baita perfume, tem a acidez, né? Aromas frutados e tal. E aí eu fiquei imaginando, cara, como é que eu posso trazer, eu quero pegar essa parte do café que a gente ama, mas tentar esconder o máximo possível essa outra parte que não é a parte mais legal dele. Então eu quero trazer o perfume, o aroma, o detalhe do sabor fresco do café, mas tirar o peso. E aí que veio essa ideia. Eu quero o café aparecendo ali. Então por que eu vou botar um malte torrado ou um monte de outras coisas, né? Na verdade, a inspiração da base dela é uma blonde ale.
Ela né? não é uma IPA, né? Não ela é uma IPA, blonde ale, mas é uma lupulada. blonde ale. Aí veio a segunda parte do casamento da harmonização, que eu falei, tá, mas se eu deixar só blonde ale com café, tá faltando um pé nesse tripé. Ela tá com dois cantos ali, ela não tá se equilibrando para nenhum dos dois lados. Aí eu fiquei pensando, café, o que é tiro certeiro para eu encaixar junto com o café? Porque eu já decidi que a base eu não quero que atrapalhe. Não vou colocar levedura que atrapalha, não vou colocar por isso que não malte foi IPA, que né? atrapalha. Que talvez o lúpulo roubaria. Que daí entraria o amargor. E o amargor é uma das coisas no café torrado demais ali que te escapa. Eu falei, não quero trazer esse elemento do amargor porque eu tô tentando fugir dele. Aí lembrei daquela clássica de servir a xicrinha do café com a casquinha de laranja do lado, né? Ou com a balinha, o cítrico. Eu falei, o cítrico é tiro certeiro. Uma harmonização café com bolo de laranja ou com a casquinha cristalizada de laranja, esse é, né, todo mundo já viu, super aprovado. Não tem onde eu vou nenhuma buscar o dúvida cítrico? nisso. Aí onde que eu vou buscar um cítrico, né, um floral cítrico delicado? Temos um monte disso lá nos lúpulos da escola americana. Aí que eu trouxe na Blonde Ale, que ela não leva nenhuma lupulagem durante a fervura que traz o amargor. A Hop Arábica tem mais esse detalhe técnico, ela só de aroma. Você veio uma base mais flat e temperou, né? Isso, então tanto o café quanto o lúpulo entram só no detalhe do aroma e a basezinha, né, mais neutra ali possível. Mas eu sei que você trouxe um monte de coisa que você já fez e eu acho um produto legal também, cara, que você lançou, assim, um time bom no mercado, foi a Double Vienna, né? Que era uma época assim que, a galera tava tomando tudo que era tipo de IPA e você conseguiu fazer uma pedrada numa cerveja que não era IPA. Conta essa história aí, cara. A Double Vienna tinha um pouco assim, de tentar bater o pé no chão, porque rolava muito preconceito contra a lager. Então, um público em geral, todo mundo tomava lager, principalmente, óbvio, né, das mainstreams. Mas daí se olhava também muitos da história de cerveja alemã, que era uma grande parte aqui da nossa colonização, suas lagers estavam ali super fortes, tanto com a Pilsen, com as Standard Lager, mas também com as Dunkel, também com as Bock. A base deles ali era muito mais lager, tirando as Weiss, é tudo lager. Naquela época, estou falando aqui 2008, 2009, 2010. Então os cervejeiros caseiros na época ali tinham um preconceito gigante de lager. Ele falava, não, bom é de fazer é ale. Vou fazer minhas brown ale, vou fazer minhas stout, vou fazer minhas IPA, porque ale. E eu falei, cara, isso não pode estar certo. Tem que ter um jeito de você trazer algo interessante, não é só porque a fermentação é assim. Então ela teve um pouco de rebeldia desse lado. Como é que eu vou fazer ela ter uma expressão muito mais legal de malte, de corpo, de textura, de lupulagem, todo mundo gostando dos lúpulos, né, que estavam começando a chegar, uns lúpulos bacanas, diferentes, com aqueles aromas tropicais, com aqueles aromas florais, dentro de uma coisa que ninguém ia fazer lager daquele jeito. Então ela nasceu dessa ideia de ser um contrassenso do que era a moda dos cervejeiros da época e provar que lager era tão bom quanto aí. A gente até bolei uma frasezinha na época, né? A dose de malte que você merece, a pegada de lúpulo que ninguém esperava. E ninguém ia imaginar que ia ser uma lager lupulada americanizada e coisa e tal, assim. Ela surgiu de uma receita que eu ganhei o concurso nacional, né, das acervas, ainda como cervejeiro caseiro, que era uma base mais europeia. Daí eu aumentei o teor alcoólico, fiz alguns ajustes, trouxe o lupulagem americana para caber mais na expectativa que a gente tinha. Você turbinou, né? O malte e turbinou o lúpulo. Isso, né? Turbinei ela para todos os lados. E ainda ganhou um presente muito grande do Daniel da Delab, grande Gabiru, um abraço pro Gabiru, que foi de ter a ideia do nome fazer um ambigrama. Né? E daí do grande artista Beto Jans, que conseguiu criar essa tipografia, essa letra, né? Que você vira ela dos dois lados e ela... Essa foi a principal mágica que você fez na vida, né, cara? De virar e funcional. E não é nem minha, né? Só... Cara, essa cerveja é redonda. Agora, cara, engraçado, né? Eu nunca tinha tido a curiosidade de ver o estilo da Hop Arábica. Eu achava que era uma Session Ale. E agora que você tava falando, eu olhei ali, Coffee Blonde Ale, eu falei, falei uma merda, falei que era uma IPA, cara. Muita gente deve ver o hop e porque ela tem um perfume de lúpulo muito parecido com o que uma IPA vai ter. Então, e assim... Eu achei que era uma Session ou uma APA. Eu falei, cara, é algo mais leve que ele
puxou... Pois é, agora eu vou dizer que é uma Blonde Ale também, ela não leva os tipos de lúpulo que uma Blonde Ale leva, não... Sim. Né, sabem, ela é um Frankenstein, né, Sim. cara, de recorte de coisas assim. A ideia de chamar de Blonde Ale é porque eu faço ela com a fermentação neutra de lúpulo de fermento americano, sem colocar amargor, sem deixar a base de malte aparecer. Isso, quem sabe, tem de mais perto de uma Blonde Ale. Cara, que legal, cara. Essa história da hop arábica é bem interessante. E uma coisa que eu pensei aqui em te perguntar também era o seguinte. Quando você vai criar um produto, você tem que, obviamente, olhar para o mercado também. Não adianta você achar que você e mais meia dúzia de caras privilegiados vão gostar do produto. Isso não serve para nada, né, cara? Você tem que pensar se a galera tá preparada para tomar aquilo que você tá pensando, né? E quando você pensou lá na hop arábica, né? Eu acho que você deve pensar assim, pô, mas será que os caras estão preparados para tomar uma cerveja lupulada com café? Ou quando você pensa numa, sei lá, alguma Saison Champenoise que você já fez e por aí afora, tal. O que eu quero te perguntar é assim, como é que você trabalha com esse filtro, cara? Porque se você esperar demais e for conservador demais, alguém faz antes que você, né? Se você sair muito na frente e errar o timing, você pode queimar o produto. Porra, é uma tarefinha meio ingrata, né, bicho? Sem dúvida, sem dúvida. Conseguir esse equilíbrio é um ponto muito complexo. Eu acho que a nossa posição como proposta geral do projeto da Morada, de sempre tentar buscar assim, as entrelinhas que estão ligeiramente esquecidas e abandonadas, ela cutuca muito com esse limite, é a tentativa de empurrar esse limite. O que ninguém fez, o que está faltando. Né? Então você vê a nossa cerveja mais alcoólica, mais pesada é a Lager. A levinha é a ale com café e coisa e tal. Então são conceitos que fogem um pouco do lugar comum. Eu acho que a minha crença maior é no líquido, porque o líquido é bom. Sim. Ela não é uma história cheia de firula num produto difícil ou exótico, complexo de você tomar. Eu acredito muito na cerveja que te faz um carinho, que te agrada ao tomar. Eu evito muito fazer, né, assim, eu tento deixar assim, 10% só dos produtos podem ser difíceis, no sentido de pouca gente vai conseguir alcançar aquele sabor. Essa é uma cerveja que teve um alcance monstruoso, que você pode dar ela para um leigo que nunca tomou cerveja artesanal, ele tem um cafezinho, parece o gosto de fruta, de café verde e tal. Ele toma ela e acha agradável, não judia de maneira nenhuma. Muito interessante isso. E você dá para um juiz Grandmaster que já participou de 50 concursos, o cara fala, cara, eu não tinha tomado nenhuma cerveja de café com essa pegada. Eu sempre penso nisso quando tomo uma Boston Lager, dos Estados lá da Samuel Adams. Eu falo assim, cara, toda vez que toma redondo, Serra Nevada Pale Ale, você toma, cara, passa 2-3 anos você toma, putz, essa cerveja é boa, né? Eu acho que nossos filhos vão pegar, vão tomar e falar assim, pô, essa cerveja aqui é boa, né? É o líquido, né, cara? E aí tem coisas de todos os jeitos, né, Douglas? Porque, assim, essa é uma mistura de sabores diferentes que funciona. Aí, pô, nós estamos falando de cerveja e café. Tirando o chá, né, estamos as 3 bebidas que a pessoa mais consome no mundo inteiro. Então, já tem a apelação do café, tá muito fácil ali. A memória afetiva vem ali. E tem outras memórias afetivas. Uma minha que eu criei totalmente por memória afetiva foi a CDB. Né? Quem que não foi moleque quando foi tomar suas primeiras cervejas, era aquele troço difícil de tomar, e aí o cara vinha e disse, não, se você botar um limão, botar um salzinho, tomar ela com limão e sal, famoso cu de burro, aí você toma quantas for, vai longe e tal. A primeira vez que eu tomei uma cerveja, uma Gose, que é um estilo que é ligeiramente salgado, tem um detalhe de salinidade, na hora eu me lembrei dos meus 16 anos, meu primeiro porre de cerveja. Na verdade, esse sabor já estava na tua cabeça, já estava na minha cabeça de longa data. Eu falei, não, a primeira Gose que eu vou fazer é uma homenagem pro cu de burro, pra CDB. Então eu vou achar um jeito de transformar aquilo num sabor bacana, de fazer ela funcionar, né? E claro, homenagear o burrico, a história toda da diversão. Homenagear o cu do burrico, né? O cu do burrico, né, cara? Então, trazer um lúpulo japonês que tem aroma cítrico que lembra limão, botar folha de lima kaffir, tentar fazer um aroma de limão que não seja
aquele limão de produto de limpeza, de Sim. coisa e tal, que é muito chato, mas é uma memória afetiva botequeira de quando você não tomava cerveja artesanal, não tinha isso. Então, dezenas de pessoas que provaram ela vêm contar, né? Eu lembro quando eu tomava Moscou de Burro, é muito bacana, né? Lembrar disso. E eu queria que você né? puxasse e relembrasse a história da Bizarro também, cara. Porque uma coisa legal da marca, da Morada, assim, é que ela nunca lança um produto por lançar, né, cara? Tem sempre uma provocação ou alguma coisa junto, assim, né? Sim, são diferentes ângulos, né? Provocar por que as pessoas não estão usando esse tipo de coisa, ou provocar a lembrança de quando você era moleque, ou provocar uma combinação de uma coisa que você pensava que era escura, torrada e amarga, e ela virar frutada, floral, né? Leve, numa base clara, te tirar um pouco do lugar comum, como eu te falei, buscar as entrelinhas do que a cerveja podia ser, né? A história da Bizarro, ela vem um pouco também para tirar um marketing pobre que foi muito utilizado, falando a respeito da lei da pureza. A lei da pureza alemã, ela historicamente é muito importante, é uma das primeiras leis que foi a respeito de comida e de bebida, mas também tem todo o interesse comercial, né, da região onde ela aconteceu, das pessoas que estavam envolvidas, de tributação, de separar quais cereais seriam usados para cerveja, quais Tinha seriam usados para interesses e ela alimentação. era, assim, numa visão um pouco mais ampla, assim, limitativa, né? Ela é controversa, ela é limitativa, então ela é historicamente rica, muito legal por um lado, mas daí nos dias de hoje fica naquela assim, Preso, minha cerveja é boa porque é feita conforme a lei da pureza alemã de 1516. Isso é uma patavina, a gente ainda vê as grandes indústrias falando, minha cerveja X é a mesma receita de 1830 e bola. Meu, não existe isso, né? Uma baita falácia. Imagine, você não tinha mesmos ingredientes, mesma tecnologia, mesma técnica de nada daquilo. Safras de lúpulo muda, você substitui, tem, uma porrada de coisa. Então eu fico muito triste de ver essa tirar o povo pra besta, né? De querer, assim, em vez de mostrar o que realmente as coisas são, ficar ensinar errado, né? Ensinar errado, né? Puxar essa sardinha pro lado. E aconteceu daí de chegar em 2016, chegar no aniversário de 500 anos da tal da lei da pureza alemã. Eu falei, cara, não posso deixar isso passar batido de maneira nenhuma. E aí, como você bem falou, já rodei por aqui e por lá, já tenho vários contatos, principalmente contatos dos piores maus elementos. Um principal dele, que foi inspiração para a gente fazer esse projeto, foi um cidadão chamado Sebastian, que ele é um cervejeiro cigano da Alemanha, de uma marca chamada Freigeist. Eu conheço esse cara, e a gente importou, na época da Wine, da Beer.com, Sim. a gente importou algumas cervejas dele e ele ficou escrevendo um tempão pra gente. E, cara, as cervejas eram doidonas, né? Eu acho que ele fez uma que era com fermentação espontânea, assim, que era uma pedrada, cara. Sim, ele é um cara também de criatividade, de gênio solto, usa dessa questão de você ser cervejeiro cigano e poder... Assim, o cervejeiro cigano, por um desprendido, lado... né? Por um lado, você não tem o teu brinquedo, por outro lado, você é livre por não ter o seu brinquedo, poder fazer o que você quiser no brinquedo dos outros. Então ele é um cara que fez bastante disso. E ele resolveu fazer esse levante do outro lado, de como que a cerveja não precisa seguir a lei da pureza para ser muito interessante, para ser muito boa, para ser uma boa cerveja. Então ele resolveu organizar, de produzir alguns rótulos lá e fazer uma movimentação de vários bares nos vários países que ele distribuía na época, fazer colaborativas e usar o dia da cerveja impura, né, como tema da história. E daí aqui no Brasil eu falei, cara, vamos se agarrar com isso. Peguei com o pessoal lá do Rio de Janeiro, na época da Maíra e o da Duas Cabeças, o Saulo, e a gente falou, e o Bernardo, falei, vamos meter bronca, se juntar com o alemão e fazer isso aí. A gente já tinha feito algumas coisas no passado, e aí eu bolei essa ideia, conversei com ele, depois falei, cara, eu quero fazer uma cerveja que seja a anti-cerveja. Se o cara fala que é obrigado para a cerveja ser boa usar esses 4 elementos, eu quero não usar os 4 elementos e provar que tem como fazer alguma coisa boa ainda. Então ela disse que você tem que usar água, malte de cevada, lúpulo e levedura cervejeira e mais nada.
Então a gente preparou no tanque da cervejaria, fizemos um maior chimarrão da história, com erva mate, um chazão de erva mate. Era erva não torrada, então teoricamente não era um chamate, era um chimarrão. Né? E adicionamos ainda cidra e água de coco, né? A água de coco, depois eu me arrependi que abri uma carreta inteira de água de coco e tirar a água de coco dela na mão sem ter equipamento não foi agradável, foi bem sofrido. No lugar da cevada, a gente preparou com o pessoal da maltaria catarinense um malte de arroz e um malte de aveia, tudo de produção local brasileira. E aí, em vez do lúpulo, a gente usou vários temperos diferentes. Principalmente a losna, né, Artemisia absinto padal, amargor, semente de coentro, outras coisas para dar o detalhe de aroma e sabor dela, e fermentamos com levedura selvagem, com Brettanomyces, em vez de usar levedura cervejeira de verdade. Então, teoricamente, fugimos dos 4 elementos obrigatórios que a lei da pureza podia fazer. Assim, se for comparar um estilo, ficou próximo do quê? De uma fermentação espontânea, imagina. É isso, ela é selvagem, ligeira, ela não é sour, porque não usamos bactéria nela, mas ela tem o corpo bastante delgado, vai lembrar assim o mais perto, se fosse querer falar, uma saison. Não, uma saison. Isso, o mais perto seria provavelmente uma saison bem atenuada, bem magrinha, de corpo bem baixo assim. Agora, a losna ali deve ter sido um desafio, né, cara? Porque eu sou um apaixonado por losna, cara. Assim, losna é a única coisa que arruma o meu estômago de pinguço, cara. Eu passo às vezes uns dias meio esquisito assim, eu vou lá e faço um chazão de losna com um pouco de boldo seco, assim, e tomo um copão assim e, cara, zera mesmo. Sara mesmo, né? Só que ela é predominante, né, cara? É super forte. Pô, se você errar a dosagem ali, cara, só dá ela, né? Você falou a palavra-chave, a questão é a dosagem. Não pode abusar. Se abusou, passa do ponto, vira um amargor sem fim, que verde, que amarra a língua assim, né? Então, cara, tesão a história da Bizarro, né? E foi super bacana o movimento, porque aí a gente fez esse lote, tanto em garrafa ou em barril, e fomos oferecendo para todo mundo. E na época a gente conseguiu 34 bares no Brasil no dia. Mandei barril para todos eles abrirem e adotarem, em vez de ser o dia de cerveja germânica, de cerveja alemã, era o dia da cerveja impura. Tinha ela como carro-chefe, e aí mostrando cerveja com fruta, cerveja com isso, cerveja belga, cerveja americana, cerveja brasileira, tudo que era estilo, cerveja no barril de madeira, né? Toda a diversidade que a cerveja pode ter, porque eu acho que essa é uma das grandes diferenças que a cerveja tem no vinho. O vinho, apesar de ter muitas castas de uvas que você pode usar, o cara se fecha só na uva e ponto final. Enquanto aqui você pode fazer com tudo, até mesmo com todas essas cepas de uva, né, que existem por aí. Então a cerveja tem essa amplitude monstruosa. Eu acho que essa característica dela que tem que ser enaltecida e não querer buscar uma característica que inibe, né, que te fecha, que te cerca. Também não vou aqui dizer que você não faz cerveja boa só dentro das 4 linhas da cerveja alemã. Muita gente faz. Né? Maravilhosa. Eu faço várias, adoro. Né? É muito bom. Isso daqui é uma cerveja totalmente, inicialmente, baseada na escola alemã. A gente só foi buscar lúpulo americano para pôr. Mas né, não dá para resumir só nisso. Quando foi lá para a República Tcheca, lá, na missão de negócio, né, em 2018, 2019, ficamos 10 dias tomando Pilsner Urquell e Tcheco, velho. E cara, é bom demais. É bom demais. Né? Você fica demais. Puta, cara, todo dia você toma, putz, isso aqui é bom pra caralho. Isso aqui é bom. É bom demais. Você vê, hoje a gente tem aqui, né, fazendo um jabá externo, a Frauenfeld. Já fui ali tomar o chopp do Raul. Tomei uma Meilbock. A Meilbock. Super interessante. Não é? Então, ele é um cara que explora com profundidade. A gente tem também a Franconia brasileira, né, a Bamberg do Alexandre ali, que tá lá explorando cultura alemã de um jeito muito rico, muito bacana. Né? A Bohemian Lager da Bamberg é boa pra caralho, cara. É excelente. É excelente. A Meilbock dele também é sensacional. Né? Adoro várias das cervejas deles ali. A Rauschbier deles é muito boa também. Que legal. Cara, e a história das Champenoise, cara, também é uma ginástica ali, né, cara, pra conseguir fazer... Pô, você tem lá a Triple Carmelique, Vira Deus, lá na Bélgica, que é um lugar que tem uma cultura fodida sobre fazer cerveja com criatividade também. Uhum. E aí, porra, tem que fazer essa porra aqui no Brasil, né? Por isso que eu acho legal o tema
da criatividade, que é falar assim, cara, eu preciso viabilizar o negócio. Com o recurso que eu tenho, com o equipamento que eu tenho, com o fornecedor que eu tenho, com a matéria-prima que eu tenho. Pô, é uma ginástica, né, bicho? É uma ginástica. De volta é uma das vantagens do cervejeiro cigano, né? De você poder fugir das 4 linhas ali de estar preso só dentro da tua casa e tentar fazer isso. Eu acho que se eu tivesse uma fábrica e fosse, né, um industrial, dono de fábrica, todo dia cuidando se o peão veio, se a bomba estourou, se a mangueira vazou, quando que você vai ter tempo para ir atrás de criar algo desse jeito? Então, por não estar preso nesse cenário, dividir o bolo, né, da história e focar mais nessa parte de criação, porque muitas vezes eu até paro assim, olho e falo, às vezes muito mais do que cervejeiro, eu não faço cerveja, os outros caras fazem minha cerveja. Se fosse para dizer, acho que eu sou mais um designer de cerveja do que um cervejeiro. Porque no meu dia a dia é criar e desenhar elas e viabilizar do que fazer propriamente dito. O Alessandro veio aqui e falou uma frase ótima, que ele foi visitar uma indústria grande na Alemanha, eu não me lembro o nome, mas daí, cara, era uma fábrica assim, um brinco assim, cara. Tudo em inox, que barulhinho, todo mundo trabalhando bonitinho assim. Daí ele olhou pro cervejeiro assim, falou, cara, essa equipe aí parece ser bem boa, né? Ele falou, pô, que legal. Ele falou, cara, confiança é tudo, né? Daí o alemão olhou pra ele e falou assim, não, a gente gosta de confiança, mas a gente gosta mais de processo. Ele falou, aí, então assim, depois que você acerta, né, cara, é gente e processo ali pro negócio virar, né? Isso aí. Que eu lembro assim, no começo do nosso movimento de cerveja e tal, cervejas oscilavam muito. Com você certeza. pega uma puta que tesão! É o Kinder Ovo, né? Cada um vem uma história diferente dentro. Cara, puta, era foda, cara. E aí se abria, às vezes até o cara colocava na garrafa, assim, se abria a caixa com 12, abria 10, puta, tinham 2, estavam contaminadas, assim. Aí o cliente falava, porra, cara, tá podre. Você pegava, você já, puta merda. Então cara, é legal, né, olhar pra trás, assim, e ver, apesar de todas as dificuldades, assim, a gente hoje toma cerveja boa no Brasil, né, cara? Tem bastante coisa que vale muito a pena e esses processos estão muito melhores e tem muita gente fazendo coisa com estabilidade, né, com propriedade. Sim. E é bem bacana. A gente sempre... Eu falei da Champenoise e nós viramos o assunto, né? Não sei se... Da ginástica. Eu queria que você respondesse ali. Com certeza. Bom, a história do Champenoise, a gente... Acho que já vem no próprio nome que a gente quis se batizar ali, né? Morada Companhia Etílica. Sim. A ideia nunca foi se fechar só nas cervejas. Eu sou total flex, gosto muito de coquetelaria, de destilados, de vinhos, de outras bebidas. Sou apaixonado por cidra, por exemplo. Já tive projetos de cidra. São coisas que a gente tenta empurrar, o mercado tem dificuldade de entender e a gente vai plantando as sementes para um dia amadurecer. E quando fui ver o que seria possível de trazer do mundo dos vinhos para a história da cerveja, acredito que a nossa maior vocação aqui no Brasil dentro da história de vinhos sejam os espumantes. Muito mais do que os vinhos finos tintos ou outros tipos de processo e tudo mais. Né? É diferente aqui dos hermanos, que tem ali muita coisa, né, envelhecimento em barril bacana. E aí que fui buscar parceiros onde pudessem ajudar com o know-how, com os equipamentos, com a tecnologia necessária ali para poder desenrolar essa história de fazer um híbrido, né? De transformar uma cerveja, fazer uma base de uma cerveja e transformar ela num champanhe. Fazer a espumantização, como eles dizem, né? Transformar ela numa BR Brut, numa cerveja champenoise. E achou um puta parceiro, diga-se de passagem, né? Precisa da pessoa dedicada que queira tocar ali, né? Então a gente já há bastante tempo trabalha com o pessoal da Franco Italiano, que fica aqui na região metropolitana de Curitiba, ali em Colombo. Você tomou os vinhos dele já? São deliciosos. São ótimos, cara. Eu tomei o Cessurato, tomei um Merlot que ele fez muito bom. É muito subvalorizado. Eles também não querem se incomodar muito com distribuição, conseguem vender a maior parte da produção da própria fábrica e para alguns parceiros locais, na própria loja deles ali. Então acaba sendo algo que você não vê em supermercado, não vê em tantas lojas por aí. Eles têm alguns restaurantes parceiros e o pessoal que vai lá Mas buscar. eu sacanei meus amigos. Eu não sei se eu já comentei com você, eu gosto pra caralho de vinho, né? Adoro. Tem uma adega, modéstia à parte, assim, bem, bem legal, assim. E eu adoro ficar, cara, olhando as
os lançamentos, os bons custos-benefícios, as marcas desconhecidas e vou atrás dos vinhos, né? E daí quando eu fui lá no Fernando e tal, eu falei, pô, vamos tomar teus vinhos aí. Cara, achei, porra, bom pra caralho o vinho. Eu falei, puta, eu vou sacanear meus amigos, vou pegar as garrafas. No próximo jantar eu tenho uns amigos que são metidos pra cacete, né? Mas só toma aquelas porraiadas dos Zapata, aquelas coisas mais clássicas, assim, né? Eu falei, olha, eu fui pro Chile recentemente e visitei umas vinícolas, assim, mais... Cara, vinícolas menores, que tem, assim, um produto mais nichado e tal, e daí, cara, trouxe umas garrafinhas, né? Aí fui lá e abri o vinho do Fernando. Os caras, porra, elogiaram pra caralho o vinho. Não, cara, porra, bom e tal. Daí eu falei, seus merda, esse vinho ali de Colombo. Os caras, porra, não pode ser. Eu falei, cara, pode, e o vinho é bom pra caralho, e ó, pega tua mulher, vai almoçar lá um dia que tem um restaurantezinho ainda. Então, cara, essa coisa do preconceito fode a gente, né? Tanto de você achar que é uma coisa tradicional, porque é tradicional e é boa pra cacete, quanto você fala, meu... Não valorizar tudo. Exatamente, cara. Pô, isso é o pior que eu acho. Isso é o pior que eu acho. É terrível, né? Síndrome de acadelamento, né? É isso aí. É de vira-lata total. A gente fez com ele, já desde 2020, uma linha de vinhos naturais, de vinhos de mínima intervenção. Vinho mesmo, não aí não tem nada de cerveja. O Rafa e o Mika lá estão com um projeto. Fazendo... Dois projetos, né? Parece que... Exatamente. E daí, já no primeiro lote, a gente levou medalha de ouro na categoria de naturais e biodinâmicos da grande prova do Brasil e tal. E aí, de volta, o pessoal falou, nossa, mas de Colombo saindo coisa assim, né, trazendo uva lá da serra e fazendo aqui. Nós fizemos aquela primeira Champenoise da Cuvée de la Nation de 2021, que era uma Saison era uva Muscatel, né? Muscatel e erva mate. E erva mate, né? E ficou legal pra cacete, cara. A gente fez 500 garrafas, os investidores compraram, adoraram, o público, cara, foi super rápido. E daí, no ano passado, a gente tinha feito uma série de cervejas belgas com a Whey. E, porra, o Alessandro deu uma acertada numa triple, assim. E eu falei, Alessandro, vamos fazer essa triple em Champenoise? E aí levei e apresentei o Alessandro lá pro Fernando e tal, daí o Fernando falou assim, cara, é o seguinte, eu acho que dá pra fazer, fica tesão, só que eu preciso que você refaça essa triple e baixe pra cacete o residual de proteico dela. Porque a gente, fez um teste aqui com uma Strong Golden Ale recentemente e acabou que, ficou, né, muito forte e tal. E aí o Alessandro, aquele jeitão dele, tá bom, beleza. Eu falei, será que ele entendeu, né? Eu falei, eu vou perguntar, né? Cara, você entendeu bem? Não, fique tranquilo. Eu vou refazer ela, eu vou baixar pra caralho o FG dela ali, vou entregar de jeito. Cara, meteu a cerveja numa bomba, levou na vinícola e tal, daí passou uns dias, o Fernando me ligou e falou, o cara entendeu exatamente o que era pra fazer, a hora que eu refermentei não tinha mais nada de açúcar. Eu falei, esse cara é bom e tal. E ficou bem legal também. Agora estamos pensando o que nós vamos fazer esse ano, né? Na verdade, até eu fiz um negócio diferente lá com ele, cara. Eu não engarrafei tudo. Lembra que eu tinha te perguntado da evolução da cerveja? E você falou, agora que tá na garrafa, ela vai estabilizar, não vai mais pra frente, né? A gente pegou de um ano e engarrafou 500 e deixou 500 lá ainda. Refermentando, tá lá no pupitre ainda. Ah, tá. E isso é legal. Porque a característica principal do método Champenoise de envelhecimento é envelhecimento dentro da garrafa sobre a borra. Sim. E quando você finaliza o período de envelhecimento, daí sim fazer o remoagem, que é girando as garrafas no pupitre até ela ficar de ponta cabeça, sedimentar todos os sólidos para em cima da tampa ali de cabeça para baixo, e aí congelar o bico e fazer a degola, né? O degorgement, para limpar e tirar os sólidos. Você tirando os sólidos, a curva de envelhecimento muda completamente, morre. E o equipamento dele é legal, né? Do degorgement. Sim, eles têm um equipamento italiano de primeira linha para fazer isso. Porque a grande sacada, né? Eu lembro assim que eu fui ver outros processos de Champenoise, depois que o cara fazia ele tirava a borra, ele tinha que fazer aquela completadinha do líquido de forma manual. Eu falei, isso aí tem tudo para dar errado ali, né? E o equipamento dele tira a borra que tá congelada, né? E já tem uma garrafa ali em cima de sacrifício para completar. Aquilo é genial. Aí você tem muito menos perda, a padronização da altura das garrafas, é muito bom. A gente tá falando pra cacete de cerveja e falando também de não ter preconceito, né? Um dos compromissos que eu tenho com os meus convidados é que nós vamos tomar sempre uma cerveja diferente. E aí a gente recebeu umas amostras, cara, dessa cervejaria aqui,
chamada La Birra. Eu achei super simpaticazinha, mas eu achei um tesão o estilo, cara, que é uma Russian Imperial Stout com Burana. Eu vou abrir ela pra gente tomar e eu queria que você contasse um pouquinho, já que a gente tá falando do Champenoise, como é que é a logística inteira dessa cerveja, cara? O que você faz ela num lugar, leva pra outro, e daí vai... Conta um pouquinho pra gente. O caminho, ela começa como cerveja. Então você produz o mosto, faz a fermentação numa cervejaria normal. A fase final, que seria fazer o invase da cerveja, né? Carbonatação e o invase, aí você não faz, você pula isso. Ela vai estar sem gás, mas pronta, fermentada, finalizada. Daí você leva ela até a vinícola. E leva como? Isso. Daí. Mas leva como? Então, tem vários jeitos, né? O jeito mais roots de você fazer isso é meter em barril de chopp. Uhum. Então, algumas vezes lá no começo, em quantidades menores, mandava em barril de chopp mesmo. Depois comecei a usar um negócio que chama IBC. Que é aquelas bombonas? Isso, que é o Intermediate Bulk Container. É um pallet, que é uma caixa plástica, e ela serve para tudo que é tipo de produto, inclusive para produtos alimentícios. Então tem ela de grau alimentício, tem para produtos químicos. Ela é um cubozão de 1 por 1 que tem, né, 1 metro cúbico de volume ali, tem 1000 litros cada uma delas. Brancão assim, né? Brancão, então ela consegue empilhar, é paletizável, pega com a paleteira e põe ali. Então eu passei a usar esse cara, ele tem um custo-benefício bom, facilita esse transporte, né? Cara, cheira aí. Ele meteu na madeira mesmo, hein? Porque tem uma Brettanomyces aqui, né? Tem sim. Saúde. Cara, saúde. Que dessa fonte nunca seque. Sem dúvida dá pra ver que ela não tá só Já tá assim. amadeirada, né? Que ela... Ele fez uma cerveja com uma Imperial Stout com um pouco menos de corpo, achei. E meteu na madeira, porque se sente a acidez aqui da... de Imperial Stout ela já virou, né? Ela já tá com um pé no mundo de sour. Se era o objetivo ou não aqui. Tá com menos corpo do que uma Imperial, né? Uhum. Mas você sente, é interessante, hein? Sente o café no fundo, engraçado. No começo vem a madeira Brettanomyces, depois vem o café suave, assim. Mas veja como uma coisa que, né, nos cursos que eu dou de envelhecimento em madeira e de sour também, sempre falo que um dos desafios muito grandes é conseguir encaixar muito bem malte torrado com acidez. Olha como ele fica amarrando a língua ali. Aí fica uma cinza no final, uma astringência, né, grande, porque um empurra o outro, né? Sim. Quando você tem coisas o torrado, potentes junto, né? Funcionando. É foda de fazer isso. Por que a Imperial Stout tem aquele corpo normalmente mais generoso? Para ajudar a ter um ponto de equilíbrio desse amargor, né? Desse tanino que o malte torrado, né, da astringência que às vezes o malte torrado tem. Quando você tem essa acidez, você perde o dulçor e ganha a acidez. A acidez alavanca essa sensação. Mas na língua. O dulçor, ele tá ali e você não percebe ou ele foi transformado? Não tá, foi transformado. Interessante. Foi degradado. Você viu que ela não tá colando a língua, não tá colando a boca, né? Então ela não tem açúcar residual, ela tá seca. Você vê que ela tá magrinha em termos de textura, de volume de boca ali. Você vê, né, cara, como cara, detalhe, ajusta, né? Mas é uma boa cerveja, né? Não diferente, super interessante. Né? Eu queria te fazer uma pergunta, cara. É uma pergunta... Primeiro, assim, antes da gente finalizar, eu quero te dizer que eu gosto pra caralho de conversar com você sobre cerveja, porque tem uma coisa por trás que também é matemática, né, cara? Que você fica tentando entender os produtos e eu sei que você gosta de explorar essas coisas, você gosta de criar mesmo nos produtos, assim, porra, cagando pras regras, pros padrões. Então, eu lembro que você já fez aqueles jeans, você me deu de aniversário uma vez um conjunto de jeans, as tuas cervejas são todas cervejas assim com uma personalidade muito marcante. E eu não quero ficar puxando o teu saco, obviamente, mas eu acho legal a tua marca. Eu acho que você e mais algumas pessoas que eu admiro bastante no mercado, de fato contribuem para o mercado. Porque existe uma provocação, existe uma história, existe a tua marca tem esse DNA. Cada produto que você lança tem uma história para contar e eu acho que é interessante. E eu vejo que assim, muita gente com esse perfil faz isso, depois passa um tempo, né, a gente começa a ver aqui, cara, começa a aumentar o número de estilos
naquela praia, porque a galera vai seguindo, né? Então o mercado precisa ter gente assim. Aham. Puxei teus bagos até o chão ali, né? Não era o objetivo. Mas eu queria te perguntar uma coisa, cara, que é uma pergunta um pouco até assim inquietante para o momento que a gente tá, né? A gente veio do nada, né? Um mercado que não existia, as pessoas tomadoras de Pilsen, depois surgiram as Weizenbiers importadas, depois começou as Paleale, né? Começou aquela maluquice toda lá em 2010. Você me falou um negócio que eu não sabia hoje. Você falou, puta, cara, nós somos uma das primeiras cervejarias ciganas do Brasil e do mundo, né? Então as pessoas começaram a fazer cerveja, começaram a dividir com seus amigos, e daí chegou uma hora que eu falei assim, cara, vou largar a minha vida de executivo aqui, vou tentar viver de cerveja. E aí foi aquela zona, né? De nego fazendo cerveja a cada esquina, bar de cerveja em cada esquina e tal. E aí veio a pandemia, e aí o mundo deu aquela mudadona, né? E aí veio o pós-pandemia, e aí tem toda essa zona que aconteceu no país também. E eu vejo assim um momento do mercado, não sei, assim, interessante, porque acho que é um momento, um divisor de águas, assim, né? Como é que você enxerga, cara, esse nosso mercado daqui para frente? Como é que você enxerga? Você acha que, porra, nós estamos num crescimento normal, nós vamos numa pegada orgânica daqui para frente? Ou você acha que vai acontecer alguma outra coisa? Eu queria ouvir a tua opinião, cara. Acho que tem vários ângulos que podem ser observados, né, nessa análise. Sem sombra de dúvida, aquela loucura que a gente teve de 2010, não diria 2010, mas mais assim 2012, 2013 até a chegada da pandemia, sem dúvida passou. Você não vê aquele tamanho interesse como novidade do assunto. O hype. Né? O hype da novidade. Nossa, agora tem isso tudo de cerveja. Eu acho que um dos erros que muitos das cervejarias cometeram foi querer ficar brigando com o coleguinha do lado, em vez de tentar abrir novos territórios. Sim. Então a gente ficava lá com 1% do mercado, 2% do mercado, e aí você fica tentando tirar o TEP da outra cervejaria artesanal, em vez de tentar ir atrás dos 98% que ainda não conheciam o produto, né? Além disso, tem essa palavra que está aí no meio, sempre a gente acaba voltando dela, da história do hype, né? O que é o hype do momento? O que é isso? E aí nem sempre esse hype do momento são coisas que fazem sentido, que vão perdurar. Concordo. Eu só consigo acreditar numa coisa, para te falar bem a verdade, em cerveja boa de beber. Líquido bom. O líquido tem que ser bom. Né? Se o líquido não for bom, ele vai morrer, ele vai ficar lá atrás. Então a gente está falando aqui de cerveja de 2009, de 2015, de 2012, e ela continua sendo uma referência. É o bom inimigo do ótimo, né? Cara, aquele cara que tem um produto bem feito no longo prazo, ele tende a ir mais longe se ele tiver consistência, né? Ela tem que ter um espaço, tem que ter uma perseverança no que ela tem para entregar. Então eu quero acreditar que o futuro ainda tem muito espaço para cerveja boa, bem feita, cerveja de bom drinkability. Fala-se muito nos últimos anos de um retorno de lagers, retorno de session beers, de cervejas equilibradas, de cervejas para a pessoa apreciar sem precisar tá naquele estado mental de contemplação, simplesmente o que é o cerne da ideia da cerveja, né? A cerveja é um troço muito mais social, vamos sentar, tomar uma cerveja e dar risada um do outro, contar como é que foi teu dia, contar a piada do final de semana, contar o tamanho do peixe que pescou, né? Aquele papo assim. E a cerveja nunca foi um troço snob, ou nunca... Blazer, ou nunca teve a seriedade do vinho, e aí o pessoal às vezes querer trazer algumas coisas assim, é difícil. Ao mesmo tempo que a cerveja também alcançou um espaço gastronômico muito interessante, que as pessoas entenderam o potencial que essa amplitude de sabor que a cerveja tem para contribuir na gastronomia bacana. E não necessariamente de volta num troço careta fechado, mas no dia a dia mesmo, de você pensar, pô, esse prato vai cair muito melhor com aquela, agora de você ter opção, né, de você poder escolher, chegar no lugar e ter algumas opções de sabores diferentes e não ter 5 marcas mainstream que todas mudam a cor da lata e o sabor é o mesmo, né? Então a história é essa. Eu quero acreditar
que o futuro vai continuar vindo uma ou outra hype, isso é da natureza do ser humano, mas eu acho que essa ceifada de muita gente que ficou para trás é os que não só copiava e colava, tentava fazer a mesma coisa que estava todo mundo brigando fazendo, por preço. Brigando por preço, em cima diminuindo a qualidade, tentando brigar por preço, fazendo pseudo a mesma coisa que os outros estavam fazendo, em vez de terem produtos que tenham de verdade uma história para contar, um líquido que é bom, que é bem resolvido, né, que é elegante, que tem todo um conjunto de características que faz ele funcionar. Eu tenho também, assim, somando a tudo que você falou, que eu concordo, assim, eu acho que a gente tinha um desafio inicial no mercado que era produto, né? E eu acho que isso já foi. A gente já tem em diversos estilos boas cervejas no país, se você quiser comprar. Eu acho que a gente está num momento assim de buscar território e avançar em outras coisas, cara. Por exemplo, distribuição, uma pica no nosso mercado. Com certeza. Você vê que passaram 10 anos, não ficou nenhum distribuidor. Ou seja, o modelo de negócio que se desenhou tradicional da fábrica, que passa para o distribuidor não deu certo. Não deu. O produto chegou na ponta, o consumidor falou, não dá, cara. É difícil, né? E dentro dessa equação aí também, a gente conseguir se diferenciar dentro do território da tributação, né? Fazer com que a coisa seja mais equitária, não é isso que a gente diz, né? Porque não dá para você tratar as nossas cervejarias dentro de uma mesma regra que trata os grandes conglomerados internacionais. Então, se a gente não conseguir trazer mecânicas que já existem em outros lugares, onde você tem uma escadinha, né, de crescimento ali tributário que facilite com que as pequenas empresas locais tenham uma condição de ter uma sobrevida, de conseguir nascer e brotar, a gente fica matando o empreendedor no ninho, né? Então é muito difícil. Ontem eu tava voltando de São Paulo, daí eu entrei no carro, liguei o celular ali e tal, e aí começou a entrar uma porrada de notificação. E uma das notificações que entraram era de um cara fazendo um vídeo falando daquela rede de supermercados de bairro chamado Oxo. Começou a pipocar em São Paulo, e os caras têm uma promessa de abrir uma loja por dia. E eles têm acho que 20 mil lojas. Eu não lembro se nos Estados Unidos ou no Chile ou no México. Não lembro bem onde o cara citou. E aí o cara falou, olha, esses caras não entram no negócio de atacarejo, de hipermercado, eles são supermercados de bairro, só que daí é um business de geolocalização. Você tem lá, a cada X quadras, um mercadinho um pouco menor. E aí ele fazia uma provocação no vídeo falando assim, porra, o foda é o seguinte, é um puta de um business legal pra cacete, né? Acho que os investidores por trás são marcas, era uma petroleira, não lembro se a Shell, indústrias gigantescas, assim. Só que, cara, mataram os negócios de bairro. Os pequenos negócios, as vendinhas, as mercearias. E o cara fazia um apelo, falava assim, porra, você manter uma merceariazinha do bairro... Eu moro aqui perto, né? Tem uma merceariazinha na Fagundes Varela ali, que é do tio e da tia ali. Pô, um casal, é um negócio deles ali, né? Eu vou uma vez por semana e deixo um cenzão lá, assim, compro umas frutinhas, umas coisas e tal, porque... cara, você tem que deixar, o negócio tem que viver, cara, né? Não adianta, se a gente achar que tudo tem que ter tecnologia, prestação de serviço, você favorecer sempre essas redes grandes, você mata os pequenos negócios locais, né? Eu acho que isso tem um pouco a ver com a nossa cerveja, com o nosso mercado de cerveja, porque hoje eu penso assim, as pessoas já conseguem comprar cerveja no supermercado. Aquela cervejona flat lá de 8, 9 conto na gôndola, isso já tem, a gente não precisa mais fazer isso, né? Eu acho que não é por aí o nosso caminho também. Eu só não tenho muito claro na cabeça assim, para onde a gente vai, assim, aonde vai ser esse consumo. Eu tenho algumas dúvidas nisso. Também assim. Não sei dizer exatamente para onde ele vai. Eu posso te dizer que nós, como Morada, como marca, vamos seguir fazendo o que a gente sempre fez. A gente achou um nicho específico ali de produtos com essa personalidade marcante, buscando essas entrelinhas de estilos e tudo mais. A gente se encaixou muito no mercado gastronômico. Então hoje a gente coleciona muito mais menus de restaurantes, de lista dos 50 a mais, de estrela Michelin, né, do que necessariamente do que ser a torneira fixa de tudo que é bar de cerveja. Então a gente
se tornou uma marca, né, mais magnética. Você entendeu o conteúdo, a riqueza que tem, vem porque tem coisa interessante. A gente não fica socando, entrando em batalha de preço, em briga disso, em briga daquela outra coisa. Como a gente não tem a indústria, a nossa elasticidade comporta não precisar ser grande. Porque o cara, quando monta uma indústria, tem esse problema, que ela tem que ficar crescendo, aquela, né, a base capitalista que só funciona se está inchando, se está ganhando escala, se está ganhando eficiência. Enquanto você está usando da eficiência de um terceiro, você fica à beira disso daí e pode surfar com um pouco mais de tranquilidade. Tanto que a pandemia, para nós, é claro que mudou o tamanho do negócio, mas não atingiu em absolutamente nada a história, porque a gente tem total elasticidade, né? Não tem o custo fixo de aluguel, de máquina, de funcionário, de tudo aquilo que muita gente sofreu. Então é um modelo de negócio com seus prós e seus contras, mas a gente sabe muito bem usar os prós que esse modelo nos proporciona e seguir por ali, né? Uma coisa legal do teu modelo é que se precisar acelerar, você consegue acelerar. Talvez demore um pouquinho, porque a infra não é tua, mas quando precisar frear, você consegue frear rápido também, né? Exatamente. A gente reage às circunstâncias ali. Eu falo bastante pra minha turma aqui, pro pessoal, eu falo assim, cara, a gente tem uma porrada de, né, um monte de desafio aqui, porque o preço médio da cerveja baixou, a cerveja está muito bem distribuída no autosserviço, e o nosso negócio é online, então assim, você começa. Vou te dar um exemplo, assim, a gente vendia, sei lá, 60 mil garrafas de Blue Moon por ano. A gente comprava de 10 pallets. E agora a Blue Moon tá no mercado a R$8, a R$7, a R$9. Passou, eu não vou mais vender Blue Moon a R$15 e tal. Então nós temos que achar outras soluções, né? Mas eu sempre falo o seguinte, eu falo assim, olha, uma coisa que eu tenho certeza, a gente só vai estar fudido de verdade o dia que as pessoas não quiserem mais tomar cerveja boa. É isso aí. Então, enquanto elas estiverem com vontade de tomar cerveja boa, vai ter mercado pra gente. A gente vai ter que achar os caminhos e as estratégias, né? E eu diria mais, né? Pra mim e pra você também, né? O dia que as pessoas falam assim, não quero mais tomar cerveja, né? E eu tenho certeza que isso nunca vai acontecer, cara. Porque se não aconteceu isso em 1000 anos... não vai de jeito nenhum, né? Como a gente diz, o cara toma se deu tudo certo, toma se deu tudo errado. Não tem como fugir, né? Mas, cara, olha, de novo, obrigado por você ter vindo. A conversa foi bacana. Queremos te chamar outras vezes aí para outras coisas que a gente tem na cabeça. E você é de casa também, se quiser, né? Se quiser se convidar, se quiser aparecer, as portas estão abertas. E mais uma vez te agradeço pelo papo aí, tá bom? Maravilha, muito obrigado, o convite foi ótimo, valeu. Abração.